Peixes. Esse mês eu tô fazendo diferente. Sabe aquela carta que eu tiro de aconselhamento, né? Normalmente no final da leitura? Eu trouxe ela para o início. Por quê? Vamos basear no ensinamento aqui para a gente ver qual é o recado do mês. Então ele diz assim: qualquer conflito é o início da solução. Então vamos entender o porquê dessa mensagem para os piscianos esse mês. Que tipo de conflito, né? O que está gerando conflito que eu preciso solucionar? Então vamos lá. Primeira carta que sai aqui para vocês é a carta do eremita. E quando ela sai nessa posição, ela fala assim: é um período de profunda reavaliação. É um repensar, é um rever, é um avaliar, né? E ele também traz uma certa rigidez, né? Uma não flexibilidade. E ao mesmo tempo, ele não fala, não se expressa, não coloca, né, as coisas, não consegue se expressar de uma forma adequada. E para vocês, piscianos, tem 4 cartas de mudança aqui nesse mês. Então vamos lá. A questão aqui, ele fala patrimônio, desilusão, né? Algo que ficou no meu passado, e a necessidade de um novo olhar. Olhar de uma outra forma. Porque a questão financeira, ele diz assim: atenção, porque o dinheiro que você está esperando não vem agora. Para muitos isso pode indicar uma perda, uma certa desestrutura. Para muitos isso vai indicar tudo aquilo que eu acreditava, do que foi trazido pelo meu pai, pela minha mãe, esses valores de família e tal, que eu paro e falo, não é nada disso mais. E aí ele diz o quê? Algo que eu tenho que deixar para o passado, me abrir para o novo, buscar mais prazer na vida, sabe? Como se você estivesse numa fase só de trabalho e que não estão tendo prazer. E aí ele fala, mudar a forma de se comunicar, como eu me comunico. Não é um momento favorável para viagens, né? Ele fala que muitos de vocês estão examinando muito os medos que estão sentindo, mas que a vontade é mudar totalmente. É como se fosse ter uma nova forma de enxergar. Diante de uma escolha, vocês vão falar de uma forma diferente com o outro. Esse eixo está um eixo assim, muitas vezes eu estou abrindo mão de coisas que são importantes para mim e não falo e não me expresso, e agora chegou a hora, né? Que eu vou reavaliar, vou repensar e vou falar. A carta mostra a possibilidade de mudança de casa para muitos de vocês, mas ainda muita incerteza, muita preocupação com a mãe, né? E mais quietos, mais fechados, né? Sem estar muito assim extrovertido, muito comunicativo. Um bom momento de relacionamento com os filhos. Ele fala de prazer, de criatividade, de fertilidade, ideias novas quando se refere a trabalho. Mas vocês vão perceber muitas mudanças nos relacionamentos. Então, quem é o outro com quem eu me relaciono? Muitos que vão mudar de casa, fazer outras coisas, né? Assinatura de contratos, de papéis, então pode ser mudança no trabalho? Pode.
E ele fala assim, atenção só com relação à saúde, com o estresse que vai acabar atingindo quem? O seu fígado, porque a raiva é o que está imperando nesse período agora. E o pisciano, que normalmente é tão calmo, tão tranquilo, agora ele se vê estressado. Ele se vê numa coisa muito... As coisas não estão saindo do jeito como eu gostaria. E aí, muitas mudanças nas parcerias, mudanças rápidas, que podem gerar questões de contratos no trabalho, né? Ele fala em novas alianças no meu dia a dia, mas é um momento de transformar, muita preocupação com o trabalho. E é interessante porque ele fala o quanto vocês estão se sentindo sozinhos e ao mesmo tempo querendo ficar sozinhos para poder tomar uma atitude, tomar uma decisão. E ele diz assim, é o momento de transformar as sombras, os medos e toda essa fragilidade em ação, em inovação. E aí ele mostra outra vez, ó, contratos, negócios, advogados, então questões que têm a ver com o outro, provavelmente tenham que ser acordados na justiça. É assim, né? Se eu falasse assim, bom, e com relação a estudos, a graduações, a especializações, vocês já não estão querendo mais nada disso, é como se vocês já estivessem assim, desanimados, sabe? Não vendo muito objetivo para isso. Então a carta traz a necessidade de uma nova estrutura emocional. Diante de toda essa avaliação e da mudança de valores internos, uma nova estrutura emocional e um novo olhar, né? Uma nova forma de viver. E aí ele fala, contratos, papéis, caminhos abertos. Pode indicar um papel, sei lá, de um aluguel, por exemplo, de uma nova casa ou a compra de uma casa? Pode. Mas ele diz assim, não se desestabilize financeiramente, porque é um momento frágil financeiramente. O que vocês estão esperando, sabe aquilo, a gente contar com o que vem e não vem? E aí ele fala, muitos conflitos e uma irritação permanente, muito preocupados com filhos, como eu vou fazer com meu filho, como é que vai ser isso? E assim, essa preocupação e ao mesmo tempo eu não tenho ação. É como se eu estivesse me sentindo mais parado, sem amigos, sem ter com quem conversar. E ele fala, isso gerando muito medo, muita ansiedade. Então, o que a carta diz é necessidade do equilíbrio emocional, porque está muito estressado. O pisciano está muito estressado, lidando com questões, muitas vezes, de despesas maiores do que eu gostaria, se sentindo restringido de alguma forma, buscando mais liberdade e não conseguindo... sabe quando eu fico mais na ilusão do que na realidade? E aí a carta diz assim, crise, angústia e é o momento de tirar uma lição disso. Eu vou usar aqui esse tarô da Lua, porque daí ele ajuda a esclarecer como está a minha emoção com relação a cada área da minha vida. Então vamos lá. No eu, ele fala, é o final das preocupações, é o final do sofrimento. Com relação à parte financeira, é um momento importante de confiar, de saber o que você está fazendo e o seu papel. E com relação aos irmãos e aos parentes próximos, é tentar buscar a paz, tentar buscar como eu diria, um acordo, né? Uma resolução com discernimento, em horas de mudança, não fazer a mudança na impulsividade, ter discernimento para isso,
saber a satisfação da criação e realização de algo novo, né? No seu dia a dia, na sua saúde, vocês têm proteção. Então é só não deixar tanto esse estresse ficar, né, pegar. E ele fala, esta mudança nas relações é um momento de abundância chegando para vocês. Entender que apesar das suas sombras existe uma soberania, um saber quem eu sou, independente das minhas sombras, eu não me criticar tanto, né? Eu ter um olhar para mim e agir. A espiritualidade está dizendo assim, quando eu não vejo um rumo para onde eu devo ir, como eu devo proceder, eu preciso agir. E ele fala, e resistir. Então, as questões de trabalho vão exigir de vocês bastante resistência e se cuidar, autoestima, melhorar esse olhar para si mesmo e buscar também prazer. Sabe, o prazer de ver que a vida, as mudanças que acontecem na vida, elas podem trazer o final de preocupações e também a resolução. Como disse a primeira carta que a gente tirou, qualquer conflito é o início da solução. Então é a hora que eu sei que as coisas estão se resolvendo de alguma forma. Vamos ver o que mais ele traz aqui pra gente. Olha, um momento de desaceleração, para repensar, para perceber que você não está preso aos seus condicionamentos. Deixe ir o que não te serve mais. Joga para o astral. Tenha coisa mais, sabe, não tão rígida, não tão pesada, né? Vamos trazer leveza um pouco para a vida do pisciano. Colocando mais pessoas, conversando com mais pessoas, participando de grupos, para que você tenha maior harmonia no seu dia a dia. Nos relacionamentos, que estiver sendo um fardo para você, deixa aí. E ele fala, busque internamente qual é o seu sonho, o que você quer de verdade. Porque ele mostra que você está numa busca só do lado material e isso está te gerando estresse e isso não está trazendo prazer, né? Então, deixar um pouco de lado esse lado só eu quero, né? Do avarento mesmo, para ter mais prazer e deixar a mudança acontecer. É muito importante a gente estar no fluxo, ó, indo com a correnteza, deixar fluir essa mudança que está chegando aqui do astral, de uma forma mais política, de uma forma mais, assim, resolvendo os conflitos, né? Tentando solucionar da melhor forma e tendo mais leveza. Eu acho que isso que é o mais importante para esse mês. Um bom mês para vocês, piscianos.